Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus nessa manhã. Quero desde já pedir perdão, irmãos, pelo atraso que eu acabei favorecendo nessa manhã, porque eu tinha problemas a resolver ainda, então, infelizmente, eu pude chegar só nesse horário. Desde já peço perdão em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja, aqueles que nos escutam nessa manhã, para nós abrirmos a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos abrir em Gálatas, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 15 em diante. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 15 em diante. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne e nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Podem tomar assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nessa manhã eu queria compartilhar com a igreja sobre o seguinte tema: cada vez mais e melhor para o reino de Deus. Cada vez mais e melhor para o reino de Deus. E uma das figuras bíblicas que mais podem nos mostrar claramente este tema dentro da vida espiritual da igreja é Paulo. Nós temos outros à luz da Bíblia, mas Paulo foi um daqueles que mais trabalhou o tema do zelo na vida espiritual da igreja. É lógico que nós vamos abordar aqui a questão da espiritualidade do zelo dentro da vida do cristão, mas nós não deixamos também de abordar sobre a questão da conversão daquele que ainda não conhece a Jesus. Então, em primeiro lugar, me proponho fazer o seguinte nessa manhã. Primeiro, vamos olhar aqui alguns obstáculos que Paulo teve antes de se encontrar com Jesus. E essa parte da nossa meditação é para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque talvez aquele que ainda não conheceu a Jesus e ouve essa mensagem nessa manhã, talvez passou ou esteja passando por aquilo que Paulo também passou antes de se entregar a Jesus. E depois da conversão de Paulo, nós vamos olhar agora o que ele fez, as atitudes que ele tomou depois de sua conversão. E essa parte da meditação agora é para a igreja, é para a nossa vida espiritual, é para o nosso elevo e crescimento na fé. Então veja que em primeiro lugar, quando ele fala: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em mim. Eu queria em primeiro lugar falar então para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, não entendem ainda a salvação. Quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo nessa carta, ele está falando do propósito de Deus na vida dele. Paulo entendeu quando entregou a vida a Jesus que Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano maravilhoso. Era revelar Jesus na vida de Paulo. Era usar Paulo como uma espécie de megafone espiritual. Um canal pelo qual Deus seria proclamado entre as nações. O nome de Jesus seria exaltado. Vidas sairiam das trevas para a luz. Escravos do pecado seriam libertos das suas algemas e prisões e conheceriam a verdadeira liberdade em Jesus. Paulo então diz, ele entendeu que quando aceitou Jesus, que havia um plano de Deus para ele, havia um propósito de vida. Para você que ainda não conhece a Jesus, eu pergunto para você,
qual é o seu propósito de vida? Qual é o propósito da sua existência? Amado ouvinte, para que você está vivo? Por que é que você está andando sobre essa terra? Recentemente, na mídia, na televisão, nós tivemos algumas personalidades que passaram pelo vale da sombra da morte, que tiveram graves doenças, ficaram em leitos de UTI em hospitais, e essas pessoas viram a morte de perto. E eram pessoas devassas, eram pessoas que eram idolatradas pelo mundo, mas quando se bateram de frente com a morte, elas tiveram a oportunidade de voltar. Elas foram para a mídia, e a primeira coisa que elas disseram era muito semelhante. Pessoas que se encontram com a morte e têm a oportunidade de voltar, geralmente o discurso é muito parecido, e o discurso é esse. Em primeiro lugar, elas dizem assim, que elas nunca mais vão viver a vida como levavam antes. Essa é a primeira coisa muito semelhante entre o discurso desses. A segunda coisa é que a partir deste momento em diante, eles vão valorizar a vida muito mais. Esta é a segunda coisa. E a terceira é que a partir de agora, elas vão tentar procurar melhor entender o que Deus quer da vida delas. Independentemente se elas cumpram isso ou não. Isso acontece com todo mundo. Quando pessoas se batem de frente com a morte, a primeira pergunta que vem para o ser humano é essa: peraí, eu já vou passar para a eternidade? A minha vida que eu tanto planejava, que eu tanto andava para um lado e para o outro, vai acabar agora? Peraí, eu não tive tempo para me despedir de ninguém, eu não tive tempo para poder realizar os meus outros sonhos e projetos. Não, eu não quero ir embora não. Mas a pessoa numa UTI de um hospital não pode dizer isso. Ela está presa entre aparelhos, respirando com dificuldade, os seus órgãos estão funcionando mal. Então ela olha naquele momento e ela conclui que ela é pó, como diz a Escritura Sagrada. No Salmo 103 a Bíblia fala, o salmista dizendo a Deus: Senhor, Tu conheces a nossa estrutura e Tu sabes que nós somos pó. O homem, quando se bate de frente com a morte, ele entende uma coisa, de que ele está sobre essa terra e tudo que ele está vivendo na vida dele é uma vida sem propósito. Porque no leito de hospital, o carro pelo qual você tanto trabalhou para financiar, comprar e sair dirigindo por aí, o carro está lá longe de você e ele não pode fazer nada para tirar você daquele leito. A casa que você construiu com tanto empenho não vai poder fazer nada para tirar você daquela cama de hospital. Os seus estudos, os seus diplomas também não vão valer de nada. Nem sua conta bancária, por mais ainda que você tenha acumulado riquezas. O dinheiro, ele tem um poder, mas ele tem um limite de poder. Chega uma hora que nem os melhores aparelhos, nem os melhores médicos, nem o melhor plano de saúde vai adiantar para tirar alguém de um leito de enfermidade. Então, para toda a vida deve haver um propósito. Quando o ser humano sem Deus chega à beira da morte, ele entende: minha vida não tem propósito. Porque se o propósito da minha vida for ter um carro, esse carro agora para mim não vale mais nada. Se o propósito da minha vida for ter estudo, meu estudo agora nesse leito do hospital não está valendo de nada. Se é para ter dinheiro, meu dinheiro acabou e eu ainda fiquei tão preso neste hospital. É nessa hora que o ser humano começa a pensar em Deus. E aí ele começa a entender: peraí, tem alguma coisa de errado, eu preciso entender quem foi que me criou. Quem criou este planeta? Por que eu ainda estou vivo aqui? Aí a pessoa começa a lembrar: Deus tem pena de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda. Deus faz alguma coisa pela minha vida, Deus me tira disso aqui, só me tirar disso aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Amado ouvinte, não pense que a sua mera saúde é suficiente para manter você aqui nessa terra. Não pense você que a sua idade e a sua saúde é o que está mantendo você agora vivo aí. Eu quero dizer para você que se você for contaminado por um vírus, por uma bactéria microscópica, menor do que um grão de areia, milhares de vezes menor
a sua boca, em contato com a sua pele, você pode daqui a alguns dias estar coberto de chagas, feridas, apodrecendo, fétido. Porque isso é o que nós somos sem Deus. Nós somos pó e de nada valemos. Jesus, o Apocalipse, ele faz um raio-x da alma humana. Ele diz que o ser humano sem ele é pobre, é cego, é miserável e é nu. Você, amado ouvinte, não é a sua saúde, não é a sua idade, não é o seu vigor de vida de que te mantém de pé. Uma bactéria que você nem vê pode derrubar você. Você pensa que é alguma coisa? Você, ser humano, pensa que é alguma coisa? Sem Deus, nada somos. Nada somos. O propósito de sua vida, amado ouvinte, é se reencontrar com Deus. O propósito da sua vida é entender por que você está vivo. Por quê? E se você vive para coisas que vão embora, então sua vida não tem sentido nenhum. Ah, pastor, mas eu vivo em função do meu marido. Seu marido vai embora, você vai morrer com ele. Não vai. Eu vivo em função de meus filhos. Seus filhos vão embora. E você não vai morrer por causa disso. Eu vivo em função do meu emprego. Um dia você vai se aposentar. Você não vai poder mais trabalhar. Você vive em função de quê? Daqui de coisas ou de pessoas que um dia vão lhe abandonar? Então a vida do ser humano tem sentido. Não tem. É fugaz. É vã. Mas Paulo aqui nesta manhã está dizendo: eu encontrei o propósito da minha vida. Aprove a Deus revelar Jesus o Cristo na minha vida. E pastor, porque o propósito da vida do homem é encontrar-se com Deus através de Cristo. Porque o Todo-Poderoso Deus é o único que entra na sua vida e jamais te abandonará. É o que Jesus fala: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. De maneira profética no Antigo Testamento ele fala: não temas, não te assombres e nem te espantes, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É o Deus dos profetas e dos salmos que diz: eu sou o bom pastor, aleluia. Eu te guio por águas mansas e tranquilas, eu te levo para pastos bem verdejantes, eu te acolho, eu te guardo, eu te protejo, de nada tu terá falta, porque eu sou a razão da tua vida. O Senhor resume muito bem isso no livro do Apocalipse, porque ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estou no começo e eu estou lá no final. Eu estou lá no dia que tu está nascendo. Eu contemplo o dia do teu nascimento e eu contemplo o dia da tua morte. Eu te acompanho por onde quer que tu fores. A razão de nossa vida é encontrar-se com Ele. O entendimento da nossa vida é se achegar a Ele, é se dobrar perante Ele, é pedir perdão a Ele, é pedir: Senhor, me perdoa, porque como viver uma vida longe de Ti, sem Ti? Se eu nasci foi para Te exaltar, se eu nasci foi para Te glorificar, se eu nasci para Ti, por Ti, aleluia! Amado ouvinte, sua vida não tem propósito. A Bíblia vem para isso mesmo. A Bíblia vem como uma verdadeira bomba atômica para poder destruir todos os alicerces errados, o castelo de areia que nós construímos, que é a nossa vida sem Deus. A Bíblia vem para desabar tudo mesmo. Pare de pensar nisso. Você está aqui vivo, é porque Deus, pela sua misericórdia, tem mantido você de pé. Jesus, ele fala nas cartas do Apocalipse assim: eu lhe dei tempo para que se arrependesse. O Senhor lhe dá tempo para se arrepender. E se você não se arrepende de uma vida sem Deus, de uma vida que se esquece de Deus, de uma vida que despreza a existência de Deus,
cuja vida você bate no peito e diz: eu vivo para mim, eu sou dono da minha vida, eu vou para onde quer que eu for, ninguém tem nada a ver com isso. Pois o mesmo Deus ao qual você despreza e coloca ele longe de ti, é o mesmo Deus que fica longe de ti quando a sua casa desaba, quando o seu castelo de areia, de sonhos vãos, vai ao chão. Para nós finalizarmos a primeira parte, então, dessa nossa meditação, eu digo isso. Eu me lembro de certa feita ter lido uma notícia que perguntaram a uma cristã, dizendo assim: onde estava Deus nos atentados terroristas? E essa pergunta sempre se repete, porque depois de 2001, daquele grande atentado nos Estados Unidos, continuaram outros atentados, e sempre vão continuar. Enquanto houver um mundo sem Deus, haverão pessoas cheias de ódio e com o diabo em seu coração, prontas a destruir e matar vidas. Aí perguntaram para a cristã: onde é que estava Deus? Vocês pregam um Deus de amor, vocês pregam um Deus de justiça, vocês pregam um Deus que tudo vê. Por que Deus não impediu a queda dos aviões? Por que Deus não salvou a vida de inocentes? Chegam até a dizer mais: ei, como é que vocês acreditam em um Deus como esse, se até mesmo dentro daqueles prédios tinham outros cristãos que morreram naquele atentado também? Onde estava Deus? E a cristã diz: de regra geral eu digo, Deus estava no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, longe da vida de vocês. O homem quer Deus quando tudo vai mal, aí ele clama pela presença de Deus. Mas quando ele está com dinheiro no bolso, cheio de saúde e disposição, fazendo da sua vida uma verdadeira bagunça, ele não quer saber de Deus. E ela respondeu: Deus estava lá no mesmo canto, bem longe de nós, porque foi lá onde vocês colocaram Deus, bem longe da vida de vocês. Mas eu aproveito para responder o questionamento aqui. Mas pastor, e por que Deus permite que justos, salvos, morram de maneira trágica? Não só nesse atentado, mas infelizmente nós podemos morrer por um acidente de carro, uma explosão, um assassinato. Por que Deus permite? E a resposta é simples e clara. Primeira regra, Jesus falou: não choreis por mim, choreis pelos vossos filhos. Se fizeram isso a mim, que sou filho de Deus, a vara verde, que farão a vocês, que são a lenha seca? Jesus estava dizendo o seguinte: pelo nível de tragédia, se aconteceu o que aconteceu com o Filho de Deus, cuspido, humilhado, vestes rasgadas e morto da pior maneira que havia em sua época, que era na crucificação. Então, para nós, qualquer outra tragédia é fichinha, é nada diante do que o Filho de Deus padeceu. Então, em primeiro lugar, eu não ouso questionar a Deus se eu morrer numa tragédia, porque o Filho de Deus já morreu numa morte muito mais trágica por mim. E a segunda coisa que as Escrituras falam, o salmista diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O problema necessariamente não é como você vai. Pense comigo. Você sabia que em apenas alguns minutos nós podemos morrer? E dependendo do acidente ou da tragédia, você morre de maneira tão instantânea que você não tem tempo nem para perceber que morreu. O problema não está necessariamente na passagem. Como vamos? Por um acidente de avião, carro, uma bala, queimados, como cristãos estão sendo agora nos países islâmicos. A questão é: para onde vamos? Porque assim como morre um ímpio de uma tragédia, o justo também pode morrer de uma tragédia. Mas um abrir e fechar de olhos. Quando eu abrir meus olhos novamente, eu não vou estar diante de trevas, horror, escuridão e ranger de dentes, como dizia Jesus. Porque este é o final daqueles que vivem sem Deus. No abrir e fechar de olhos, o que eles encontram? Choro, ranger de dentes, trevas densas e escuridão total, angústia, desespero. O Filho de Deus, no abrir e fechar de olhos, quando
Estevão, o primeiro mártir da igreja, declara: eis que estou vendo o Filho de Deus em pé à direita do Todo-Poderoso. Que passagem linda! Porque o nosso Cristo é sempre descrito como aquele que está sentado em seu trono. Assentou-se à direita de Deus Pai, de onde há para de julgar os vivos e os mortos, diz as Escrituras. Mas neste momento, quando o seu justo, a sua ovelha, está sendo massacrada lá na terra, pela mão dos ímpios, ele se põe em pé, porque ele põe-se em pé para poder honrar a chegada da sua ovelha no reino do céu. Quando é que um rei se coloca de pé? Só para tomar uma atitude muito importante. E para ele é importante: preciosa é aos seus olhos a morte dos seus santos. Como é que você quer acabar a vida? Jesus pode mudar a sua vida. Agora eu quero finalizar aqui a nossa meditação com a parte de nós que somos crentes. Paulo entendeu que o propósito era revelar Jesus na vida dele, e assim ele fez. Atendeu o chamado de Cristo. Mas logo em seguida temos outras questões. Porque quando a pessoa converte-se a Cristo, ela tem outros desafios agora a tornar, a batalhar, a enfrentar. E um dos desafios que ele teve foi justamente do versículo 16. Eu tinha que pregar as nações, dizia Paulo, para que eu pregasse as nações. E imediatamente não consultei a carne nem sangue. Algumas traduções dizem assim: sem detença, não consultei carne nem sangue. Quer dizer, ele não parou, ele não se conteve, ele não demorou tempo demais planejando e arquitetando se ele deveria ou não cumprir a chamada de Deus para a vida dele. Ele diz imediatamente, sem detença, eu não deixei nada me atrapalhar. E aí ele vai citar o que coisas poderiam atrapalhar ele: a carne e o sangue. Pensava ele logo em sua família. Peraí, qual é a satisfação que eu vou dar para pai, para mãe, para tio, para tia? A satisfação que eu vou dar à minha família, a satisfação que eu vou dar a amigos, a pessoas com as quais tenho amizade, contatos, os que estão ao meu redor. Afinal de contas, o que é que eu vou dizer para eles? Peraí, eu tenho que me explicar, porque eu não posso sair de uma hora para outra aí pregando e tal, aquela coisa toda, e o pessoal ficar assustado. Não, eu vou aqui ser equilibrado. Se Paulo tivesse parado para pensar nas consequências de se servir a Deus, nas perseguições que ele teria pela parte da sua nação, de sua família e de seus conhecidos, ele não teria saído de casa. Eu quero dizer para os meus amados irmãos essa manhã, que o que muitas vezes nos impede de termos um maior avivamento nas nossas vidas, uma manifestação mais gloriosa de Deus em nossas vidas, é pararmos para consultar a carne e o sangue. Consultarmos as circunstâncias materiais. Peraí, isso vai atrapalhar meu emprego. Não dá certo não, Jesus. Não, peraí, isso aqui é muito longe da minha casa. Eu moro aqui, mas é lá por lá. Não, Senhor, não dá certo. Não, Senhor, se eu fizer isso para Ti, eu vou ter que dormir menos. Vai atrapalhar até meu sono. Não, Senhor. É esforço demais, é zelo demais. E o pior, pessoas pegam trechos das Escrituras para justificar a sua negligência. Não, Senhor, eu li na Bíblia que o Senhor não quer sacrifício, que o Senhor quer misericórdia. Pois é. Mas o que ele está falando ali de sacrifício é o sacrifício de tolo. É a entrega de tolos. O sacrifício dos fariseus, cujo objetivo não era glorificar a Deus, o objetivo era glorificar a eles mesmos. Por exemplo, eles se sacrificavam jejuando dias a fio, e mostravam-se perante o povo e diziam: olha, não me toque porque eu estou jejuando há muito tempo e tal, e é para Deus. E Jesus falava: eles já receberam a recompensa deles. Jesus está falando de sacrifício de tolos. O objetivo é glorificar a si, é se enaltecer, não é exaltar o Todo-Poderoso.
Ah, pastor, Deus não quer que eu passe por momentos de dificuldade. Deus não quer, pastor, que eu passe por crises, por momentos de problemas e tal. Deus não quer nem que eu passe necessidade. Aí está ruim. Não, pastor, você acha que Deus quer que eu passe aperto financeiro para eu fazer isso, pastor? Porque, não, Deus não quer que eu... Não? Ah, mas me perdoe, porque Paulo diz lá em Filipenses que eu já tive sede, tive fome e passei por nudez. Quem é que disse que Deus, em momentos específicos de nossa vida, não permite que passemos por extremas dificuldades para poder servi-lo? A moda hoje é teologia da prosperidade. A moda hoje é ser rico, é extravasar. A mesma moda do funk da ostentação está dentro aí de muito local que se diz igreja. Crente tem que ostentar, crente é filho do rei, crente tem que ter do bom e do melhor, e parará, aquela coisa toda. E aí, onde é que fica Paulo? Onde ficam os servos de Deus? Meus amados irmãos, Paulo está dizendo aqui de maneira clara: não consulte carne e sangue. Não meça, não pare para medir as grandes dificuldades que se vão impor diante de você para realizar aquilo que Deus está lhe mandando. E agora aqui eu abro aspas. Eu estou falando exclusivamente daquilo que Deus está lhe mandando. Não é daquilo que o homem quer fazer. Porque eu já vi casos de pessoas que resolveram: eu vou me sacrificar, eu vou sacrificar essa parte da minha vida, essa outra aqui, porque Deus me chamou para alguma coisa. Não durou um mês. Porque não era de Deus, não era Deus que estava ordenando. Não era Deus. E eu lhe digo uma coisa: Deus não se responsabiliza por decisões erradas que eu ou você tome. Não podemos responsabilizar Deus. Você faz besteira, se apressa, se precipita. Deus, tu mandou? Não, não mandou não. Porque se ele tivesse mandado, haveria crises, momentos de aperto, mas a provisão de Deus já está lá na frente, em nome de Jesus. Está lá na frente. E quem tem chamada de Deus não desiste na primeira provação. Quem tem um objetivo de Deus em sua vida, um dom específico de Deus para agir naquela área em sua vida, não vai desistir na primeira provação. Por quê, pastor? Porque você não vai dormir. Como Jeremias falou: eu não quis mais falar de teu nome, eu não vou mais pregar, mas tem um fogo aqui ardendo, preso dentro de mim. Se você ousa desobedecer a Deus em seu dom, e eu estou falando aqui, não me confunda. Pastor está falando só para pastor, está falando só para... Não, é dom, crente, membro do corpo de Cristo. Cada um tem o seu dom, sua função no reino de Deus. Se você impedir a obediência de você para servir a Deus em seu dom, você vai estar lutando contra si mesmo. A crise de consciência, sua consciência vai arder, seu coração vai pesar, você não vai conseguir dormir. Pastor, isso vai durar muito tempo? Vai. Mas eu quero dizer para você, não vai durar para sempre não, viu? Porque tem uma hora que a Bíblia fala de um fenômeno chamado consciência cauterizada. Você sabe o que é consciência cauterizada? Consciência queimada. E no contexto bíblico, consciência queimada, toda parte do nosso corpo que sofre uma queimadura perde a sensibilidade, se torna insensível. Paulo está dizendo que nós podemos cauterizar, insensibilizar a nossa consciência diante de Deus, se demorarmos muito tempo em servi-lo. Podemos resistir tanto, que chega uma hora que Deus vai permitir que paguemos o preço por nossa desobediência, para ver se nós retornamos à sensibilidade. Uma das coisas, irmãos, pelas quais eu já estou terminando, uma das coisas pelas quais eu já me envolvi em problemas, em críticas, foi muitas vezes eu citar seitas como referência de exemplo e zelo. Eu já fui criticado, mal compreendido. Chegaram até suspeitar que eu estava aprovando o comportamento de certas seitas por eu citá-las.
E eu digo para você que quando eu cito o exemplo de seitas, no zelo e na dedicação delas, é me referenciando na Bíblia. Porque lá em Romanos, a palavra diz, Romanos 11, Paulo diz, que Deus resolveu abençoar os gentios, que somos nós, com a salvação, com os dons espirituais, com o poder do Espírito Santo. E Paulo diz, para ver se os judeus ficam enciumados com o que Deus está fazendo nos gentios. Então é mais ou menos o seguinte: Deus abençoou tanto a nós, e o objetivo era esse, fazer com que os judeus, ao olharem nós, os gentios, profetizando, impondo as mãos sobre os enfermos e sendo curados, pregando as boas novas da salvação aos perdidos, e eles sendo transformados, nascendo de novo, e a glória de Deus pairando sobre as nossas vidas, Deus queria e quer que os judeus olhem para a igreja e se fiquem enciumados por dentro e digam assim: pelo amor de Deus, se Deus está fazendo isso com eles, que são os zambujeiros, como diz Paulo, né? A árvore não original. Nós somos enxertados à oliveira, mas nós não somos árvore selvagem. Os judeus iam dizer assim: Deus está fazendo isso com eles, que dirá com nós quando obedecemos ao nosso Deus. O que Deus vai fazer com nós? E ainda Paulo diz mais, preste atenção nisso. Se Deus manifestou sua glória e poder através dos gentios e da igreja, o que mais Ele fará quando a nação de Israel voltar para os seus caminhos? Aleluia! Se o mundo foi abençoado com a igreja, obedecendo ao Senhor, que dirá quando a igreja e Israel juntos servirem a Deus? Deus restaurará céus e terra pelo seu poder. Então a ênfase que nós damos, irmãos, a questão de nos comparar é isso: causar ciúmes. Espera aí, o que eu quero dizer é isso. Se pessoas que não têm a compreensão bíblica da palavra, equivocados, orgulhosos, querem ser salvos pelas obras e coisa e tal, e tal, e tal, e tal, são em muito mais zelosos do que nós, então qual é o padrão aqui? É a gente olhar e dizer: nananina, não, eu vou permitir que alguém que desfaz da divindade de Cristo evangelize mais do que eu? Pregue mais do que eu? Eu vou permitir alguém que se dobra diante de imagem de escultura, ore e faça mais vigílias do que eu? Eu vou permitir que pessoas que guardam dias específicos da semana, dizendo que querem guardar aquilo, vai para o inferno, eu vou permitir que esse povo seja mais ativo e alcance mais a sociedade do que eu, que tenho a palavra? Nada disso. Nada disso. Por isso que Jesus dizia: os filhos das trevas da sua geração são mais hábeis, habilidade, agilidade, atividade, iniciativa. E ele dizia: mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Jesus não está justificando a negligência, a morosidade, a lentidão da igreja, não. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão no mundo em trevas. Se for para fazer o que é treva, a coisa vai sair ligeiro. Para fazer a luz brilhar, vai ter que se esforçar muito mais do que eles, para a luz do Evangelho brilhar. Então, irmãos, entendem, é uma indireta de Jesus, que ele está querendo dizer o seguinte: se esforcem muito mais do que eles, porque as coisas não estão a favor de vocês, não, o mundo é contrário a vocês. Eu lhe cito outra passagem. Jesus diz assim: se a vossa justiça, Evangelho, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não podereis ver o reino dos céus. É o que ele está falando? De zelo, diligência. E você viu o nível dos fariseus e dos judeus? Você sabia que todo menino judeu com 12 anos de idade já sabia a Torá de cor salteado? Você sabia que a diligência para estudar a Bíblia de um judeu, para traduzir a Bíblia, era tão maravilhosa, que quando o judeu escreveu o nome de Deus no Antigo Testamento no papel, ele lavava o corpo primeiro todinho, para depois de escrever o nome de Deus?
Esse tipo de zelo e santidade, diligência, é algo extraordinário. Não é à toa porque a Bíblia está do mesmo jeito da época de Moisés para cá. Porque eles tinham um zelo extraordinário para guardar essas escrituras. E olha o que Jesus está dizendo. Se você não exceder, não for além, não for melhor do que eles, você não vai ver o reino. Pastor, você quer dizer que a gente não vai ser salvo? Não. Ver o reino. Não é ser do reino. Ser do reino nós já somos. Mas ele está dizendo ver o quê? O poder, a glória completa do reino. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, é o seguinte: há muito mais de Deus para a nossa vida. Mas as portas dos céus, que agora eu interpreto como sendo um sereno na nossa vida. Você sabe o que é sereno, né? Aquelas gotículas de água que caem de maneira fraquinha sobre as nossas vidas. A ação de Deus em nossas vidas, eu digo para você, não é para desprezar o que a gente está fazendo, não. É só para poder melhorar e aumentar a nossa visão. O que Deus está fazendo em nosso meio é sereno ainda. É sereno. Deus quer derramar chuva abundante sobre nós. Deus quer rasgar os céus, as comportas dos céus se abrirem sobre nossa vida. Como o hino da harpa fala, ele quer derramar chuva, não é sereno não, é chuva de bênção. Mas o que é preciso? É preciso rasgar o coração para os céus se rasgarem sobre nós. É preciso mais entrega, mais zelo, mais diligência, mais. Pastor, já tenho feito tanto, dê mais. O propósito de tua vida gira em torno única e exclusivamente de Jesus, dê mais. Dê mais. Sacrifique o que preciso for. E você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é dinheiro. Eu estou dizendo sacrifique posições. Sacrifique sentimentos. Pastor, eu estou magoado, chateado com alguém. Eu me travei na obra porque alguém me magoou. Sacrifica esse teu orgulho e ego. Você serve a Jesus de Nazaré. Jesus não fez nenhum mal contra a tua vida. Tu serve a Ele. Então glorifique o nome dEle e te entrega de todo o coração na obra de Deus. Porque não é quem te magoou e te chateou que vai estar te levando pelos portais celestiais. É Ele que derramou sangue para ti. É para Ele que tu vai prestar contas, aleluia. Como dizia Paulo, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A Deus. Não é o homem, não é a mim como pastor, é a Ele. Não é a tua denominação, é a Ele. Gente botando culpa em igreja. Senhor, eu não faço mais porque a igreja não é assim. Eu não faço mais porque não tem isso. Seu compromisso é com Ele. Sua chamada é com Ele. Queria fazer mais, faça. Porque se isso em teu coração é chamado de Deus, Ele já tem providenciado o que é necessário para você fazer. Ele já tem providenciado o que é necessário para tu obedecer. Não, pastor, está tudo aqui ao contrário. Sabe por que está tudo ao contrário ainda? Tem chamada de Deus em tua vida, mas parece que tudo está mais entravado do que antes. É porque a fé está pouca. O mar vermelho não se abriu enquanto o povo de Israel começou a marchar. O povo quer primeiro ver o mar para começar a marchar, não é verdade? Eu quero ver primeiro o milagre, Deus. Eu quero ver primeiro as portas se escacarando, depois eu ando, depois eu começo a agir, depois eu começo a obedecer. Deus, tu quer que eu evangelize no hospital, mas Senhor, eu quero receber o convite do diretor para evangelizar o hospital. Que coisa absurda! Tem que começar, tem que bater na porta, tem que chamar e dizer, eu quero evangelizar, eu quero fazer alguma coisa, Deus está me mandando vir aqui. Aí a pessoa vai dizer, não tem lugar para você, acabou, não, aqui não tem lugar para crente não. Aí você vai dizer, Deus me chamou, e se Ele me chamou, Ele vai prover, vai vir autorização, não sei da onde, mas as portas vão se abrir neste lugar para eu pregar. Foi o Rei que mandou eu pregar aqui, foi o Rei. Eu espero que você guarde a palavra nessa manhã no seu coração. Guarde, sem detença, imediatamente.
Não consultei carne e sangue. Paulo ele disse assim: quando eu resolvi pensar em alguém, eu fui falar com Pedro, que era mais velho que eu na fé, mas anos depois, que o Senhor tenha falado no teu coração nesta manhã. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus, amém? Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado, meu Deus, por esta manhã. Pedimos a tua misericórdia. Meu Deus, não há outra coisa a pedir a não ser, sela essa palavra no nosso coração. Meu Deus, a tua palavra é trigo que alimenta, não é palha, é trigo. Oh Senhor, e nós precisamos digerir essa palavra, nós precisamos meditar nela, pensar e repensar. Oh Senhor, sobre aquilo que tu nos falou nesta manhã. Portanto, Deus, hoje é o primeiro dia da semana, Pai. Nós consagramos esta semana ao Senhor. Que tu durante esta semana, meu Pai, continue falando e amadurecendo essa palavra do Senhor em nossos corações e em nossas vidas. E que em nome de Jesus, o maior milagre que o Senhor pode fazer aconteça em nossas vidas. O milagre da transformação. Quantas pessoas curadas, meu Deus, e não mudam. Quantas pessoas que saíram da beira da morte, mas não mudaram, estão do mesmo jeito. Eu entendo que o maior milagre é a mudança. A transformação radical no coração humano. Oh Senhor, que tu nos transforme de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E que o Senhor nos guarde. Assim pedimos a Ti, meu Deus, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o santo nome. Aleluia. Amém.